Países emergentes serão emergentes para sempre, cara? Difícil essa pergunta, hein? Acho que depende muito do país emergente, né? A China, por exemplo, já é difícil classificar o que a China é. A China é um país desenvolvido. Porque é um modelo novo. Se a gente pega aquele modelo meio que antes da década de 90, era bem fácil. País de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Hoje em dia, a China é o quê? Porque a China é um país riquíssimo. Mas a China tem setores ali de população miserável. A Índia é outro exemplo. A Índia é uma potência tecnológica. A Índia tem o Vale do Silício lá do Oriente, que é Bangalore, que é um centro de inovação tecnológica dos melhores do mundo. A Índia tem mais de 60% da população que vive ali no campo, em setores... E aí, a Índia é um país desenvolvido? Ou é um país rico? Entende? É meio complexo, assim. Então, acho que é um novo momento da geopolítica e da economia global em que ser país rico não necessariamente vai significar ser um país desenvolvido, do ponto de vista de qualidade de vida. O que define um país desenvolvido pelos conceitos atuais? Tem um índice chamado de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele parte de 3 mensurações. Ele mede a economia de um país. Geralmente você pega o PNB, que é o Produto Nacional Bruto per capita. Você pega, em relação à saúde, a expectativa de vida do país e a taxa de mortalidade infantil. E pega de educação, que é a taxa de alfabetização e a expectativa de anos de estudo. E aí você faz meio que uma conta, uma média com esses índices. Fala assim, bom, de acordo com a média, então, o país tem essa característica. Então, o país vai ser desenvolvido, vai ser emergente, vai ser em desenvolvimento. Então, é uma classificação que o IDH faz. Entendi. Isso aí era a mesma coisa quando era primeiro, segundo, terceiro mundo? Eu não, assim, ó, por exemplo, você sempre pergunta, cara, fala aí um país que era considerado um país de segundo mundo. Tem os países de primeiro mundo, inclusive é um termo que a galera usa até hoje, né? Não, isso daí é coisa de país de primeiro mundo, né? Terceiro mundo, que era o que eu ouvia mais, né? Que é uma definição antiga, né? Mas assim, o Brasil era um país de terceiro mundo, né? E o que diabo era um país de segundo mundo? Então, essa denominação não serve mais para hoje, por quê? Porque esse é um contexto da Guerra Fria. Primeiro mundo, eram os países capitalistas diretamente alinhados com os Estados Unidos. Então, Europa Ocidental, Estados Unidos e tal. Tinha a ver com... Segundo mundo era a União Soviética e os países diretamente associados com a União Soviética. O terceiro mundo era o resto, assim. Era o país que podiam ser capitalistas ou socialistas, por exemplo, o Brasil, que era capitalista, mas não tinha um alinhamento direto com os Estados Unidos. Então a gente chamava de país de terceiro mundo. Nossa, hoje, como eu sou ignorante, porque eu sempre achei que tivesse a ver com desenvolvimento mesmo. Não necessariamente. Por isso que hoje não faz muito mais sentido falar país de terceiro mundo. Porque para ter país de terceiro mundo, teria que ter um país de segundo mundo. E não existe mais o segundo mundo. Mesmo que tenha um país socialista, né, tipo Vietnã, China, Cuba e tal, mas eles não chegam a formar um mundo socialista. Não é que nem durante a Guerra Fria que tinha aqueles dois mundos. Então hoje, geograficamente falando, é errado falar país de terceiro mundo. Por mais que a mídia fale ainda, né? Terceiro mundo, primeiro mundo. Mas o mais correto seria falar país desenvolvido ou em desenvolvimento, ou emergente. Entendi. Em desenvolvimento é a mesma coisa que emergente. Mais ou menos. O em desenvolvimento é um jeito bonitinho de falar subdesenvolvido. É porque a ONU não curte mais, ela não deixa mais falar país subdesenvolvido. Porque subdesenvolvido dá a ideia que pra gente, pra sempre ele vai ficar nessa condição. O que eu acredito que muitas vezes vai mesmo, né? Mas a ONU fala que são países em desenvolvimento. E aí, quando você fala de país em desenvolvimento, tem os países em desenvolvimento que são industrializados, por exemplo, o Brasil, e a gente vai falar que é um país emergente. Então, sei lá, Brasil, Turquia, México, Argentina, são países em desenvolvimento e industrializados. E tem os países que estão em desenvolvimento não industrializados ou periféricos. Etiópia, Senegal, sei lá, Haiti, que aí são os países em desenvolvimento periféricos, não emergentes. Que merda, hein? Somos um país em desenvolvimento, exatamente. Famoso subdesenvolvido. É um jeito bonitinho, né, de falar o subdesenvolvido, exatamente. Bom, e a gente não parece estar tentando melhorando muito, né, cara? Com os caras aí brigando, os caras aqui no Brasil decidem que não vai poder taxar o IOF e no mesmo dia os caras decidem que vai ter mais deputado nessa porra. Que é complicado o Brasil, né, cara? Esse movimento, ele aconteceu, Igor, penso eu, tá? Que é porque a gente teve algumas mudanças em relação ao tamanho de população de cada um dos estados, e alguns estados iam perder deputados federais, por conta de mudança, né, tamanho de população. Então, aumentando de 513 para 531, os estados que iam perder vão continuar com o mesmo número, e os estados que iam ganhar, possivelmente vão acabar continuar ganhando, ou ganhar um pouquinho mais. Então, manobra ali dos políticos, né, para tentar manter, pelo menos, nos estados que iam perder, uma manutenção de população. São Paulo vai manter.
inclusive. Vai manter, né? Bom, ó, o David mandou uma mensagem pra gente aqui no Superchat. Estamos chegando no final, família. Se quiser mandar uma mensagem pra gente aí, a hora é agora, tá? E aí tu pode mandar no Superchat aí que a gente pode ouvir aqui o que vocês... Hã? Eu falei Superchat? Live Pix. Pode mandar aí no Live Pix aí que a gente pode ouvir o que você tá mandando pra gente aqui. Dá-lhe aí, Vitão. Davi mandou R$ 25. Cuidado com suas palavras. Se o Irã criar uma arma nuclear, qual a chance real deles não utilizarem a bomba? Isso não é questão de visão ocidental, e uma questão de responsabilidade. Doomsday Clock. Doomsday Clock. Cara, mas é que é muito difícil a gente dizer o que o Irã vai fazer. É muito complicado a gente cravar que não, pô, se o cara fizer uma bomba, eles vão tacar a bomba. É claro que eu entendo o medo dos caras que estão em Israel, né? Eu entendo de verdade, assim. Os caras estão ali bem no olho do furacão, né? Israel foi instalado num lugar que eles são... ninguém que está em volta quer eles ali, no fim das contas, né? Então é um medo que não é nem viagem, assim, eu entendo. Mas daí a dizer que alguém vai tacar uma bomba atômica lá é uma bomba atômica, meu irmão. A gente tá falando de um outro patamar de destruição, né? Eu não sei se a galera entendeu errado, parece que eu tô defendendo que o Irã tenha arma nuclear. Não é isso. Eu não quero que o Irã tenha arma nuclear. Eu, inclusive, acho perigoso que tenha. O que eu tô colocando é o argumento que o Irã utiliza, que Israel tem arma nuclear e que o Irã também poderia usar como elemento de dissuasão. Eu acho, por exemplo, que se o Irã tivesse arma nuclear, eles não usariam arma nuclear. Até porque eles sabem das possíveis consequências de usar uma arma nuclear. Não é só Israel que tem arma nuclear. Existem os Estados Unidos, existem, sei lá, o Reino Unido, a França, que também se mobilizariam para aí sim destruir o regime iraniano, entende? Então, a arma nuclear é elemento de dissuasão. Então, do jeito que parece que eu estou defendendo que o Irã tem arma nuclear, não é isso, né? Acho que nenhum país deveria ter arma nuclear. Ele usou aqui o termo aqui, Doomsday Clock. Bom, eu sei o que quer dizer, mas tu consegue explicar o que é o Doomsday Clock? Que é o relógio do fim do mundo lá? É um... Não lembro exatamente quando que ele foi criado, mas ele parte do contexto de quão próximo que o mundo ele tá próximo de um Armagedon, né? Ou seja, de um mundo, de um fim nuclear aí. E a gente teve recentemente no mais próximo da meia-noite, né? Quando o relógio chegaria ali no dia do juízo final, de usar uma arma nuclear. Que é basicamente Isso daí foi inventado por quem? Tipo, não, vamos lá. Não existe um relógio mesmo. Existe? Não, existe um relógio ali, né? Que eles colocam tal, quanto que falta pra meia-noite e tal. Eu não lembro exatamente o contexto da criação, tá, Igor? Acho que, se eu não me engano, foi no contexto pós-Segunda Guerra Mundial mesmo, depois que foi criado exatamente a arma nuclear, e aí tinha uma mensuração exatamente de quão próximos os países estavam de usar ou não essa arma nuclear. Eu fiquei recentemente, aí, acho que foi no comecinho do ano mesmo, que foi o momento que teve mais próximo da meia-noite, ou seja, mais próximo do uso da arma nuclear. Tem a música lá do Iron Maiden. 2 minutes to midnight. Tem a ver com essa porra. Eu não canto bem não, cara. Eu sou um merda cantando, inclusive.